A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online, disciplina de Evangelismo e Discipulado. Hoje teremos uma aula maravilhosa, que é a aula 3, falando sobre evangelismo inclusivo. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. É interessante a gente observar nessa introdução que quando se fala de evangelismo, é o ato de compartilhar o evangelho ou as boas novas por palavras ou por ações. O evangelismo tem muitos propósitos, incluindo alcançar pessoas que nunca podem ter ouvido o evangelho, como também fazer com que a igreja venha crescer e discipular os novos crentes. Entretanto, nessa aula, vamos abordar o evangelismo inclusivo e social com ferramentas como de crescimento do reino de Deus aqui na Terra. É interessante a gente também frisar e relembrar que quando a gente fala de evangelismo e discipulado, a gente aprendeu na aula 2 evangelismo fora das paredes, das 4 paredes do templo. E a gente aprendeu que existem várias formas do evangelismo fora das paredes. A gente pôde observar 3: tradicional, virtual e o pessoal. O evangelismo tradicional, que é aquele que é a entrega de literaturas, de livretos. O evangelismo em massa, que a gente aprendeu que também envolve as cruzadas evangelísticas. E o evangelismo criativo e artístico, que é aquele que envolve já nos sinais, pode ser se trabalhar dentro de uma peça teatral. É o evangelismo criativo. O evangelismo virtual que nós aprendemos foi aquele acerca das redes sociais e também através dos aparelhos de comunicação como rádio e TV. E o evangelismo pessoal já é aquele individual que também pode ser feito em escolas, em lugares públicos e privados. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o evangelismo inclusivo e social, que a gente vai abordar, pelo menos aqui, 3 formas do evangelismo inclusivo e social, que é com pessoas com deficiência, o evangelismo com crianças e o evangelismo de ação e assistência social. A evangelização das pessoas com deficiência a inclusão, de pessoas com deficiência não deveria ser feito ou ser visto apenas como política pública, mas como a maior expressão do amor de Deus. Quando nós vamos para 1 Timóteo, é interessante a gente observar que o amor de Deus, ele é inclusivo. Ele não admite que ninguém fique de fora. E a gente vai observar isso em 1 Timóteo 2,4, que vai dizer assim, o 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a gente percebe que o amor de Deus, ele é inclusivo. Ele não admite que nenhum ser humano, seja ele em perfeitas condições físicas e mentais, seja ele com limitações e deficiências. O texto deixa bem claro que quer que todos os homens se salvem e venha ter o conhecimento da salvação. Então a gente percebe que o evangelismo envolve em si todos os tipos de pessoas. Então a gente percebe que o amor de Deus, ele é inclusivo. Não só no Novo Testamento, como no Antigo Testamento a gente já vai ter alguns vislumbres do amor de Deus, desse evangelismo social e também de inclusão social. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, e os versos 5 e 6, deixa bem claro. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão,
Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto e os ribeiros no ermo. Então a gente fala, observa que no reino milenial, no reino de Deus, os cegos, os surdos, os aleijados, os coxos, também fazem parte do alvo da inclusão do amor de Deus para com esse tipo de pessoas. Então, o reino de Deus também é para pessoas com deficiências físicas. Uma definição, vocês poderiam perguntar, professor Humberto, o que é deficiência física, pessoas com deficiência física? Uma definição que a gente pode ver são pessoas que se acham privadas, quer dos sentidos, quer dos movimentos ou de um pleno uso de suas faculdades mentais. Nessa definição podemos incluir os cegos, os mudos, os surdos, paraplégicos, autistas, que vem crescendo bastante o número de pessoas autistas, pessoas com síndromes de Down e pessoas também que a gente pode incluir agora com Alzheimer. Professor, e existem exemplos bíblicos de inclusão social, do evangelismo inclusivo na Bíblia? A gente pode ver que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento a gente pode ver pessoas com deficiências que foram alvos, sim, do amor de Deus. Podemos ver aqui, 2 Samuel, capítulo 9, a inclusão de Mefibosete. No capítulo 9 de 2 Samuel, e disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que faça o bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu, Senhor. E disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul, para que use com ele com beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijados de ambos pés. Então, é interessante a gente observar aqui que Davi ele queria fazer uma beneficência da parte de Deus, com uma aliança por amor de uma amizade entre ele e Jonatas. E Ziba era da casa de Saul. E ele percebe, sendo que Davi queria fazer mais beneficência. E ele vai dizer que existia um aleijado. Ou seja, não, rei, se for para beneficiar, venha me beneficiar. Não vai beneficiar um aleijado. E o rei Davi manda chamar Mefibosete, que está na terra de Lodebar, terra do esquecimento. Mas esse não deixou de ser alvo do evangelismo, do amor, da inclusão de Deus, da beneficência de Deus para com Mefibosete, que era aleijado de ambos pés. Então a gente percebe que Deus sempre quis beneficiar, incluir essas pessoas no seu reino. É interessante a gente também observar que o Senhor Jesus, em uma de suas parábolas, em Lucas capítulo 14, uma parábola rica acerca das bodas, a gente vai ver aqui a inclusão desse tipo de pessoas com deficiência. Lucas capítulo 14, do versículo 21 ao 24, a gente vai observar um texto maravilhoso que vai dizer assim: Lucas capítulo 14, do 21 ao 24. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar.
para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O que é que a gente observa aqui? É que na parábola da grande ceia ou das bodas, o Senhor Jesus, ele faz questão de que Jesus ele veio para Israel, para os sãos, mas esses o rejeitaram. E o reino de Deus também inclui pessoas com deficiências. E Jesus usa agora essa parábola dizendo para os seus servos que saiam. Esse sair aqui é o que a gente chama de levar as boas novas, que anuncie que dentro do reino, do palácio do rei, há espaço para pessoas ceiar com o rei. E ele disse assim, que tragam de todos os bairros e cidades, todos aleijados, pobres, mancos, cegos. Que o amor de Deus, o evangelho, também inclui, é inclusivo para pessoas com deficiências. Então a gente percebe aí que o Senhor Jesus, dentro do reino de Deus, pessoas com deficiências físicas também fazem alvo, são alvos do amor e do evangelho. E a gente pode ver também ainda o caso de Zaqueu. Lucas capítulo 19, do 1 ao 7, vai dizer que, tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. O que é que a gente observa aqui nesse texto? Lucas deixa bem claro e faz ênfase, e era Zaqueu de baixa estatura. Em outras versões vai dizer que Zaqueu era muito pequeno. Alguns intérpretes bíblicos vai dizer que Zaqueu provavelmente era um anão, era alguém de baixa estatura. Mas perceba que ele era tão de baixa estatura que ele quis subir numa árvore, numa figueira, e ali ele fica olhando o Senhor Jesus passando. E Jesus, percebendo que Zaqueu queria ver o Salvador, o Messias, Jesus agora fita os olhos de Zaqueu, manda ele descer e vai se hospedar, fazer agora um evangelismo pessoal com Zaqueu em sua casa. E aqui é interessante a gente observar que há uma murmuração da parte de algumas pessoas dizendo, como pode esse aí dizer que é o Messias, que é o Salvador, e se hospedar na casa de um pecador? É o que a gente chama de evangelismo inclusivo, ou seja, aqui não inclui apenas os pobres, aqui não inclui apenas também os pecadores, mas também inclui pessoas com deficiências físicas, pois Zaqueu era um homem de baixa estatura. Então, são detalhes que a gente nunca percebeu na Bíblia. Perceber que Zaqueu provavelmente era um anão. Então, a gente percebe que o Evangelho, o evangelismo inclusivo, inclui pessoas com deficiências físicas, sejam cegos, surdos, paralíticos, de baixas estaturas, de vários tipos. Que a gente possa ter esse amor, que a gente tenha esse desafio de fazer um evangelismo e um discipulado inclusivo, envolvendo esses tipos de pessoas, tá bom? Então, há um desafio para a igreja. Então, eu botei uma frase aqui, o desafio da igreja é mudar para receber. Hoje nós temos na nossa IEADALP, que é a nossa Igreja Evangélica das Assembleias de Deus em Abreu Lima, Pernambuco, nós temos hoje um trabalho magnífico que é feito pela nossa
denominação, né? Pela nossa convenção. E o nosso pastor presidente, que é o nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, inclusive ele é o pastor presidente e ele é o diretor da nossa instituição, dessa agora que você está aprendendo, que é o CTADALP, que é o nosso Centro Teológico das Assembleias de Deus em Pernambuco. Então, o nosso pastor presidente, ele é visionário e ele apoia muito os trabalhos com deficientes. Ele é inclusivo. Então, a nossa igreja hoje, o bom que seria que as igrejas locais também comecem a abrir os olhos de mudar para receber esse tipo de pessoas. Hoje nós temos o Templo Central, que o nosso pastor presidente mudou a perspectiva, o olhar para com esse tipo de pessoas. E ele participa dos cultos, né, com pessoas autistas que tivemos agora recentemente. Ele participa dos cultos com pessoas com deficiências físicas, está sempre levando a palavra, está sempre incentivando os obreiros, incentivando as lideranças da igreja. E o desafio para a igreja eu botei aqui como 3 principais. Primeiro, rampas, barras e elevadores, para que a gente possa receber esse tipo de pessoas. Sinalização e Bíblia em braille, mediadores, né, que venham fazer essa linguagem por sinais em libras, e cultos direcionados para esse tipo de pessoas. E que o culto público, o culto aberto, tenha esses mediadores. E hoje a gente louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, da sua esposa, irmã Iraci, e os demais, a toda a mesa diretora, e como os demais obreiros e lideranças, que têm olhado para o evangelismo inclusivo de uma forma diferente, que tem mudado, e a nossa igreja tem recebido esse tipo de pessoas. Houve um trabalho recentemente agora, de um grupo que veio dos Estados Unidos, e ele pediu apenas 500 pessoas no Templo Central para que fizesse esse trabalho. E lotou lá o Templo Central com 500 pessoas. E o nosso pastor presidente disse: olha, se você pedisse 2.000, a gente colocava aqui 2.000 pessoas. Então a gente vê que a nossa IEADALP, o nosso Centro Teológico, ele tem olhado para esse tipo de pessoas. Então, que as demais denominações, convenções, olhem com um olhar desafiador, que possa mudar o seu olhar para que possam receber esse tipo de pessoas, porque fazem parte do Evangelho, fazem parte do amor e do alvo de Deus. Nós temos aqui agora uns vídeos que eu quero passar para vocês observarem. O primeiro vídeo, ele bem desafiador, onde a gente vai observar aqui um tipo de evangelho que vem sendo feito. Deixa eu liberar. Aí está ele. O vídeo ele não tem áudio, porque se a gente observar as propagandas hoje, é tudo com áudio. Então são para pessoas que possam ouvir. Agora imagine um vídeo que não tenha som. Então a gente vai sentir uma dificuldade. Assim são as propagandas, assim são os programas de TV, que não tem uma pessoa ali, um mediador. E a gente observa um mundo praticamente feito apenas para esse tipo de pessoas. São sinais, são sinalizações que são feitas apenas para pessoas sãs. E a gente observa que precisa de sinalização. O mundo precisa de rampas, de formas que possam ajudar os cadeirantes, sinalizações. Então, praticamente hoje tudo é feito para pessoas sãs. Então, a gente precisa mudar para que a gente possa receber esses tipos de pessoas e incluir. O segundo vídeo, aqui a gente já vai
ficar maravilhado com esse tipo de vídeo, porque já vai envolver agora uma inclusão. O primeiro vídeo não existe inclusão, né? É uma exclusão. Toda a estrutura das cidades hoje é apenas feita praticamente para pessoas sãs e não com deficiência física. E o vídeo agora que a gente vai ver já vai envolver mais inclusão. Deixa eu liberar ele aqui. Mas ele vai. Pronto. Os meninos brincando de basquete, recreando, né? Normalmente aí a criança vê um cadeirante que não pode brincar, troca até conversas. E o que seria então a inclusão? Então a gente vai observar no outro dia aí o cadeirante, o menino, a criança pega a sua bola, se desloca de novo lá para o parquinho, para a praça, para brincar de basquete, e ele lá percebe que as outras crianças com bicicleta, com cadeiras, começam a simular que são cadeirantes. O que é que a gente observa agora? Uma inclusão social. As crianças perceberam a necessidade daquela criança cadeirante e agora incluiu ele em suas brincadeiras. Pronto, isso deve acontecer com o evangelho. É o evangelismo inclusivo e o discipulado inclusivo. É quando a gente não olha apenas para as necessidades espiritual, mas também físicas, e observar e lembrar que o evangelho também ele é inclusivo para esse tipo de pessoas. Tá bom? Vamos aqui agora para o outro slide. É interessante a gente observar, a gente aprendeu agora pessoas com deficiências físicas. Agora a gente vai falar sobre o evangelho de assistência social. Pare e observe bem isso que vai ser dito. Existe uma diferença de ação e assistência social. O que é uma ação social? É a gente pegar um grupo de pessoas, de repente ir para uma cidade, acontece muito isso, fazer uma ação social. Uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez cada ano, são as viagens, né? As ações que a gente tem. Se faz um trabalho lá de corte de cabelo, de higiene pessoal, de levar roupas. Então, uma vez no ano, uma vez no mês, na semana, existe uma ação social. Entretanto, o evangelismo, ele não é apenas a ação social, ele também é assistência. Nós não podemos apenas fazer uma ação social uma vez no mês, uma vez no ano, a cada 3 meses. É uma ação. Nós também temos que dar uma assistência social. E aí nós temos na nossa convenção a Em Paz, né? Que aí são as escolas, são os orfanatos. A nossa igreja tem um trabalho magnífico também com esse tipo de pessoas, que é uma assistência. Ou seja, todos os dias existem lá crianças, se tem os idosos. Então existe uma assistência todos os dias para esse tipo de pessoas. Então o evangelho não é apenas uma ação, ele é uma assistência. E aí nós temos as casas de recuperação, os orfanatos, nós temos os asilos, que dão uma assistência. Então que a gente possa ter ação e assistência social. E na Bíblia tem? Tem. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que sempre haveria pobres, e ele não estava apenas liberando seus discípulos da responsabilidade para com os outros. Se nós observarmos em Mateus, Jesus vai dizer, Mateus capítulo 25, do 31 ao 40,
Jesus vai dizer que sempre vai existir pobres. E ele vai tirar isso uma referência de onde? Tá bom? Mas observe o texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedaste? E quando te viste nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e na prisão e fomos te ver? E respondeu-lhe o rei e lhe dirá: Em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos, fizeste também a mim. Então o que é que a gente percebe aqui? É um evangelho inclusivo, de uma ação e de uma assistência social. Quando Jesus está falando essa parábola, que o reino de Deus, ele está dizendo que o reino de Deus é de ação e de assistência social. Não é a gente dar de comer, dar de beber a Jesus, que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que o reino de Deus, os justos, eles cumpriram com a ação e assistência social para com os pobres. E em Mateus 26:11 ele vai dizer que porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim nem sempre. O que é que Jesus está querendo ensinar? É que o evangelho, ele é de uma inclusão com pessoas com deficiências físicas, mas é também de uma ação e de uma assistência social. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 15:11 e Salmos 12:5, a gente já vai observar isso. Veja o que está escrito na lei: Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão. Está escrito lá em Deuteronômio 15:11. Quando a gente vai nos Salmos, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora. O que é que a gente pode observar? Jesus sempre usou o atos de ação e assistência social como exemplos da justiça, do amor, da inclusão que Deus deseja. Então, como é que a gente vai fazer um evangelismo de ação e de assistência social? É quando a gente doa água, é quando a gente doa alimento, é quando a gente doa roupas e sapatos mais bons. Não é quando a gente doa roupas velhas que a gente não quer. Eu tenho 3 pares de sapato, eu vou usar 3 pares de sapato? Pegue um e doe. Recentemente eu estava precisando de um sapato e o meu pastor, eu não vou citar porque isso é uma boa ação, eu estava com um sapato e o sapato não estava muito bom, essas coisas não. Então estava necessitando. E no momento eu não estava com condições de comprar um sapato. E o meu pastor disse: olha, eu tenho um sapato novo, nunca usou, e me deu um sapato novo. E eu gostei, usei o sapato e até hoje eu estou com um sapato. Então, às vezes não é um sapato velho que eu vou doar, é um sapato novo. Você não usa, pode doar. Então, mas aqui é uma ação e uma assistência social
para pessoas também necessitadas. No momento eu estava necessitado, não estava com condições. E o pastor foi e me abençoou. E eu recebi. Mas aqui também envolve os pobres. Aqui envolve, eu tive recentemente, foi agora em dezembro, a gente fez um trabalho, a gente sempre faz um trabalho, Natal com Cristo. Esse Natal com Cristo, todo 25 de dezembro a gente vai para a Praça do Diário, no centro da cidade do Recife, e ali a gente faz um trabalho, onde a gente leva comidas, ceia com eles, e a gente ali alimentou por volta de 300 pessoas. Por quê? A gente levou 150 quentinhas e de repente a tampa, porque apareceu muitas pessoas, a gente deu a quentinha e a tampa da quentinha a gente teve que fazer uma outra porção, pois muitas pessoas viram. E a gente usou todas as tampas. Perceba, a gente levou 150 quentinhas, mas a demanda foi muito grande. A gente teve que usar a tampa da quentinha como prato. E a gente alimentou ali por volta de 300 pessoas. E a gente levou 200 kits de higiene, pasta de dente, escova, sabonete, e foi distribuído. Fez um trabalho lá também com criança, a gente doou água. Então, naquele dia, inclusive, tive pregando a palavra de Deus, ministrando, e tivemos ali nove adultos e parece que foram 5 crianças que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então a gente teve aí um resultado de uma ação social, um evangelismo que a gente levou para o necessitado, supriu a necessidade do necessitado. Então a gente percebe que Jesus sempre usou atos de ação e de assistência social como exemplos de justiça, de amor e de inclusão que Deus sempre deseja. Que a gente possa fazer mais ações e assistência social. A nossa igreja, a nossa IEADALP, tem aí as escolas, existem os orfanatos trabalhando com crianças. Então, você possa doar, faça suas doações, tá bom? E agora a gente vai trabalhar aqui o evangelismo com criança. Por que evangelizar criança? Podemos aqui primeiro porque as crianças são o futuro da nossa igreja. Então daí a importância de serem ganhas para Cristo, porque ainda vão florescer toda a sua juventude e o adulto que vai se tornar. Por exemplo, eu sou alvo, hoje tenho 35 anos, tenho 2 filhos, sou casado, diácono da igreja, hoje obreiro da nossa igreja, trabalhando, servindo a igreja e dentro da nossa instituição, mas eu sou alvo de um evangelismo com criança. Então perceba que a importância de evangelizar criança. Então eu sou alvo, sim, eu sou um fruto, um florescer de um trabalho com criança. Há quem diga que o resultado de ganhar uma criança é o mesmo de ganhar um adulto. Já outros discordam. Vejamos um comentário aqui de Moody, isso é interessante. Conta-se que após um evento evangelístico, alguém indagou Moody quantas vidas ele ganhara naquele evento para Cristo, naquele dia. E o famoso evangelista e teólogo respondeu: 2,5 almas. A pessoa sorriu e disse: entendo, o Senhor ganhou 2 adultos e uma criança. Ele responde: não, foram 2 crianças e um adulto. O que é que Moody queria falar com isso? Isso significa que ganhar 2 crianças para Cristo é 2 vidas inteiras para o serviço do Senhor. E um adulto, talvez, metade de seus anos. Então, o que é que podemos resumir? Que ganhar uma criança é você ganhar uma vida inteira pela frente. O que essa criança pode produzir para o reino de Deus durante toda a sua vida. Então, o fruto da criança, podemos dizer, ele é não mais importante,
mas ele é, vamos dizer assim, ele é de maior tempo e de maior envergadura, porque você vai ganhar uma vida quase inteira, tá entendendo? E essa vida inteira ela vai ter muito resultado, e eu volto a falar que eu sou um resultado disso, tá bom? Eu, por volta de entre 9 a 11 anos, eu me converti ao Evangelho. Então, fui fruto desse trabalho com criança, que muitas pessoas desprezam, tá bom? E por que evangelizar criança? Primeiro, é o futuro de nossa igreja, e segundo, que é uma ordem divina. Então, desde os tempos antigos, o doutrinamento infantil, ele mereceu uma atenção especial. A gente vai ver lá em Deuteronômio, uma palavra, um texto maravilhoso, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Este, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para o que fizeis na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a tu e os teus filhos e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Então você percebe aí que os mandamentos de Deus, ele é sim, não só para adultos, mas também para crianças. E quando a gente chega em Provérbios 22, 6, vai dizer assim: ensina o teu filho, a criança, no caminho. Então, quando se fala de ensinar a criança no caminho, aqui não fala de um pai que anda no caminho e o filho quer que o filho ande em outro caminho. Aqui naquela expressão que a gente tem, que certos pais dizem: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aqui é o pai que anda nos caminhos do Senhor. Aqui é os pais, é o professor, é o líder, é o pastor que anda no caminho do Senhor e que ensina os seus liderados, que ensina as suas ovelhas, o pai que ensina os seus filhos num caminho, é caminhando num caminho de retidão, de temor, e diz assim: não, o caminho é esse. E é um texto maravilhoso do profeta Isaías, também que eu gosto bastante de utilizar, Isaías 54, 13. Esse texto aqui ele vai ter como objetivo justamente isso. Veja que ele vai dizer: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos serão abundante. Perceba que é ordem de Deus para incluir as crianças no ensino da palavra. Isaías deixou bem claro: ensina os teus filhos para que eles sejam discípulos de Deus. Olha agora o benefício: e a paz será abundante na vida deles. Então muitas vezes não se tem paz dentro de um lar, às vezes não tem paz na criação dos filhos, porque não está ensinando, não está discipulando a criança no caminho que se deve andar, que é os caminhos de Deus. Então, se a gente ensinar as crianças o caminho que ela deve andar, a gente vai ver que o futuro dela, a Bíblia deixa claro, se ele andar no caminho, é de paz, é de abundância, é de prosperidade, é de bênção. Então que a gente possa incluir dentro do evangelismo inclusivo o trabalho com crianças, porque é ordem divina. A gente vai observar também que é uma ordem para incluir na grande comissão também as crianças. Marcos 16,15 vai dizer assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A expressão no grego toda, que significa paz, não com Z, mas paz com S,
é qualquer um e todos os tipos de indivíduo. Então, toda aí são todos os tipos de indivíduo. E criatura no grego que é quitissis, seres criados ou da criação. Então, a ordem de pregar o evangelho é para todos, inclui todos os tipos de indivíduos e todos os seres criados. Então, inclui as crianças. Infelizmente existem denominações, infelizmente existem congregações, ministérios que não querem trabalhar com criança. Então não é um evangelho inclusivo, é um evangelho exclusivo para adultos, para um alvo, para, sei lá, um público-alvo. Enquanto, na verdade, o reino de Deus, o evangelho, é para todos os tipos de pessoas, desde criança até o ancião e o idoso. A gente também vai perceber que as crianças é alvo do amor de Deus. A gente vai ver isso. Jesus vai dizer assim: as crianças queriam se aproximar de Jesus, os discípulos queriam afastar. Jesus: não, faça isso não. Deixai-vos chegar-vos a mim. Porque o reino de Deus também pertence a tais. Então a gente observa aí que o evangelismo com criança, ele deve ser feito. Não devemos negligenciar ou desprezar. Que a gente não seja exclusivista de uma igreja, de um evangelho apenas para adultos. Evangelismo inclusivo envolve pessoas com deficiências, pessoas com necessidades, os pobres e também as crianças, tá bom? Eu tenho botei um slide aí, uma foto, tá aí um trabalho que é feito aqui em Maranguape, uma Avenida Brasil. Eu fui dirigente, né, da Escola Bíblica Dominical. Tivemos um trabalho muito, vamos dizer assim, de envergadura com as crianças. Nós temos lá, nosso pastor Tiago dá o total apoio, dirigir a EBD, tinha como coordenadora a nossa irmã Ediane, os grupos de professores, a um ponto que quando as crianças atingem a idade de adolescentes, eles não querem sair do departamento infantil, que é um trabalho magnífico que há lá com as crianças. E coloquei uma foto aí que nós temos um trabalho em Moçambique, que é um dos nossos alunos aqui do CTA DALP, que é o missionário Miltinho, junto com sua esposa, faz um trabalho magnífico. E nesse dia que ele estava aqui, a gente estava arrecadando ali um valor financeiro da nossa congregação, justamente para Miltinho e para Moçambique. E eu fiz parte de quem segurei a bandeira de Moçambique ali, e as crianças estavam louvando, e ali a gente conseguiu uma doação muito expressiva para o nosso missionário ir para Moçambique. Então, o trabalho feito com crianças que Miltinho faz também em Moçambique é extraordinário. Então, como conduzir as crianças a Cristo? Então, a gente temos aí, o amor é a base de tudo. Se eu não tiver amor pelas crianças, fica difícil de a gente conduzir elas ir a Cristo. Então, eu preciso amar. Eu preciso ir ao encontro dela. Eu preciso deixar a criança falar. Eu preciso deixar a criança expressar os seus sentimentos. Eu preciso usar a Bíblia, usar as histórias e as ilustrações. Eu preciso orar pelas crianças, interceder e acompanhar essas crianças. Tivemos também um trabalho extraordinário feito com uma das nossas alunas, que foi a Caroline, e a sua mãe. Fez um trabalho magnífico aí de ilustrações, usando passagem bíblica, usando bastante histórias. E é interessante a gente observar que eu estou falando com vocês com um tom, estou falando com adulto, mas com criança, a forma que eu vou usar a ilustração, as histórias bíblicas, o meu tom de voz muda. A paz do Senhor, crianças,
Vamos hoje falar sobre o rei Davi. Alguém já ouviu falar sobre o rei Davi? Aí eu vou dizer, hoje nós vamos aprender a história de Davi com um gigante que era muito grande. Então, o tom de voz muda. A forma que eu vou repassar muda. Então, é preciso conduzir as pessoas a Cristo, as crianças a Cristo. Então, vai mudar a minha forma de falar. Então, eu preciso amar. Temos aqui métodos para promover a evangelização com crianças. Nós temos o trabalho ao ar livre, em creches e hospitais orfanatos, numa casa, né? Nós podemos fazer o culto doméstico, a EBD, e nós podemos usar a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Nós tivemos aqui um trabalho que eu pude realizar durante dois anos, né, que é o trabalho com a Escola Bíblica Dominical, e nós tivemos um trabalho com a Escola Bíblica Dominical, realizados aqui na IEADALP Maruguapião, Avenida Brasil. Esse trabalho vai de crianças de 2 até os 11 anos de idade. E nós temos também um trabalho com o departamento juvenil, que vai de 12 a 18 anos. Então a gente tem um trabalho aqui na Escola Bíblica Dominical específico para crianças, adolescentes e os jovens. Então, o nosso pastor também participa de todas as dinâmicas do que é feito, se vestia, se envolve. Então é muito bom quando a gente tem uma igreja onde o líder, nosso pastor presidente, se envolve, os pastores locais se envolvem, os líderes se envolvem com esse trabalho. Recentemente tivemos aí um trabalho de EBF, realizado na IEADALP, nosso pastor presidente e nossa irmã Iraci, que ela é a coordenadora geral. Então foi um trabalho extraordinário, pude ver aí um trabalho com bastante fruto. Só para vocês terem ideia, eu acho que passa de 1.000 crianças, de 2.000 crianças em todo ali no tempo central. Interessante, praticamente o dia todo, e as crianças fisgadas, olhando para o trabalho que é feito, ilustrativo, com história, com bastante dinâmica. Então a gente quer parabenizar a nossa IEADALP, nosso pastor presidente, pastor Roberto José, nossa irmã Iraci, que é a coordenadora. Trabalho magnífico que foi feito ali no tempo central, que já é realizado todos os anos, que é a Escola Bíblica de Férias. Então, a evangelização infantil pode envolver a Escola Bíblica Dominical e a Escola Bíblica de Férias, tá bom? É uma oportunidade de ganhar bastante vidas. O evangelismo, a importância do evangelismo infantil. Dizem que os sacerdotes papistas diziam que poderia ter ganho novamente a Inglaterra para Roma se as crianças não tivessem sido catequizadas. Spurgeon, ganhador de Hombres, página 278. O que é que Spurgeon está dizendo? É que, segundo os papas de Roma, diz que só não ganharam de novo a Inglaterra pelo trabalho, né, que foi feito com as crianças. O que é catequizar? Significa instruir, doutrinar em matéria social e religiosa. Então, o Reino Unido, né, a Inglaterra, ele não é católico, ele é protestante. Ele também tem as suas raízes também na igreja anglicana. Então, Roma não conseguiu dominar ali novamente porque houve um trabalho espetacular feito com as crianças. E isso também, diga-se por passagem, a Escola Bíblica Dominical, que foi fundada em 20 de julho de 1780 na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Na época, o local sofria com desigualdade social e o analfabetismo na maioria de sua população. Então, como ainda não havia escolas públicas, as crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas da região e o único dia livre era o domingo. Então, elas ficavam nas ruas sem nenhum tipo de supervisão e cuidado. Então, o jornalista Robert Hicks passou a se incomodar com aquele comportamento dos jovens e crianças, e com pouca idade
já começavam a xingar, começavam a agredir. Então ele vai e faz um trabalho chamado de Escola Bíblica Dominical. Ali é onde nasce. E vai dizer que esse trabalho fenomenal que foi feito ali, você vai observar que em todo o mundo hoje é espalhado a Escola Bíblica Dominical. Seu alvo principal eram as crianças, os adolescentes e jovens. Vai dizer que esta cidade, aí ela passou de 15 a 20 anos sem nenhum índice de agressão, de algum tipo de prisão, de alguma coisa que viesse, vamos dizer assim, de bandidagem. Essa cidade, o trabalho que foi feito com crianças, passou de 15 a 20 anos sem nenhum registro, lembrei agora, sem nenhum registro vamos falar assim, contra crianças, jovens e adolescentes. De 15 a 20 anos, sem nenhum registro na polícia de que viesse crianças estar envolvidas em roubos, em furto e em escândalos. Então a gente percebe a importância do que é o trabalho evangelístico infantil. Então a gente conclui mais uma aula de inclusão social que envolve aí as crianças. Então queremos falar sobre a importância que é o evangelismo inclusivo. Que vocês possam agora, através dessa aula, despertar. Há um desafio agora como nós, para nós como igreja, que é receber e incluir esse tipo de pessoas em nossas igrejas, em nossas denominações. E tudo isso vai começar se a gente mudar para receber. Então que Deus vos abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.